Oi, tudo bem? Como vai você, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo. O Jefferson Noronha está chegando nas redes sociais para trazer uma reflexão, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. Você já tomou seu cafezinho? Tomou seu café, seu chá? Você que acorda de manhã, tem a mania de tomar um cafezinho, né? Os brasileiros quase que em todos, né? Algumas exceções não tomo café, mas eu tomo café e sei que muita gente gosta de tomar café. Então, se você não me conhece, meu nome é Jefferson, eu tenho um canal no YouTube chamado Noronha Pesquisador. E toda quarta-feira, toda quarta e todo domingo, eu tô aqui com você, passando para deixar uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, uma palavra de admoestação, para que a gente possa refletir dentro do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. O texto hoje é João capítulo 17, versículo 20. Você sabia que Jesus orou por você? Isso mesmo, você sabia? Você sabia que Jesus fez uma oração por você? Você que vive reclamando, vive no mimimi, falando, eu só nasci para sofrer, eu só tenho luta, eu só tenho crise, eu só enfrento todo tipo de adversidade, mas Jesus, ele não só orou para os discípulos, para os apóstolos deles, como o texto vai falar aqui, ele incluiu eu e você na oração. João capítulo 17, versículo 20, está escrito assim, o Senhor Jesus falou, eu não rogo na oração dele, na oração sacerdotal. Ele falou, eu não rogo somente por eles, que eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João, capítulo 17, versículo 20. Então, que essa palavra edifique a sua vida, console o seu ser. Eu acho que eu estou falando com várias pessoas, amigos, amigas, colegas online, irmãos de igreja, irmãos do corpo de Cristo, né? Eu não sei se você é da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, se você é católico. Eu sei de uma coisa, esta palavra é para edificar a sua vida. Você, meu amigo, você, minha amiga. O mestre, em sua onisciência, ele sabia que estava chegando a hora do sacrifício, da morte e da ressurreição, enfim, da batalha final por nossas vidas. Ninguém poderia imaginar naquele momento os sentimentos e pensamentos de Jesus, mas uma certeza nós temos: ele estava disposto a beber até a última gota do cálice que o Pai o apresentava, né? Então Jesus, como a Bíblia fala, que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus já sabia, ele sabia todo tipo de adversidade, crise, problema, e ele ia ter que enfrentar a cruz, para que através da morte de Jesus houvesse redenção, reconciliação com a humanidade. Em sua oração, ele entregava aos cuidados do Senhor os seus discípulos amados, que naquele instante não faziam a ideia do que estava por vir. Intercedia e rogava ao Espírito Santo que os consolasse por ocasião das dificuldades, perseguições e provações que viriam para os que ousassem crer nos seus ensinamentos e se atrevessem a divulgá-los. Ele também sabia que o seu evangelho alcançaria tribos, reinos, nações em todo o mundo, e que nestes lugares as dificuldades seriam diversas. Então Jesus estava intercedendo, colocando já os discípulos, os apóstolos na mão de Deus, porque sabia a perseguição, a luta, a adversidade, né? Os imperadores daquela época, que foi o imperador de Roma, Nero e tantos outros, que perseguiram, mataram muitos cristãos, morreu para que a palavra de Deus fosse propagada e fosse ensinada. Conhecendo o inimigo que enfrentava, Jesus tinha a convicção de que o mal avançaria sobre os seus discípulos e sobre as demais pessoas que viessem a crer na palavra da verdade. Ele rogou a Deus por eles, por mim e por você. Pediu proteção, santificação, poder e glorificação para cada um de nós. Sabemos que o Pai atendeu, pois após o Pentecoste, os discípulos receberam tudo o que Cristo pediu e a igreja surgiu, poderosa, unida, fervorosa e gloriosa, espalhando-se por todo o mundo e chegando até nós, né? Nós vemos ali, logo que Jesus deu as últimas ordens para os discípulos no livro de Atos, capítulo 1,
no final do livro de Lucas e no começo do livro de Atos, né? Jesus falando com os discípulos, instruindo eles, e Jesus subiu assunto ao céu, né? Falou que tudo que ia acontecer por intermédio das pessoas que iam pregar e propagar o evangelho. A oração de Jesus nos incluiu. Temos de Deus esses mesmos privilégios e missão. Tomemos posse desses direitos e prossigamos anunciando a palavra com autoridade e poder e glorificando ao Senhor em nosso viver. Então Jesus, ele orou por mim, orou por você como Deus, né, tendo a onisciência, né, o conhecimento de todas as coisas e sabendo já de antemão o que iria acontecer, as dificuldades, as crises e os obstáculos que os discípulos iam ter e que eu e você ia ter, todo mundo tem a diversidade, né? O próprio Cristo falou em João 16 que no mundo nós teríamos aflições, é para a gente ter bom ânimo. O cristão, aquele que crê em Deus, confessa Jesus como Salvador de sua vida e está aguardando a volta de Cristo, ele tem que saber que neste mundo, mesmo nós tendo Deus no coração, tendo o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar e para nos dirigir, nós vamos enfrentar todo tipo de luta, né? De perseguição, de aflição, de acusações. Então, mas Jesus orou por mim e por você. Por isso que nós temos que orar e também seguir esse exemplo maravilhoso de Cristo. Está orando pela nossa família, esposa, filhos, mãe, pai, tios, avós, sobrinhos, netos, e apresentando todas aquelas pessoas que a gente conhece e sabe que precisa de Deus, que precisa de salvação. Então, Jesus nos deu esse exemplo lindo e maravilhoso da gente estar orando, intercedendo, apresentando as pessoas na presença de Deus, né? Colocando diante de Deus, né? Jesus colocou como homem ali, como servo, né? Servo sofredor. Ele sabia que os seus discípulos, os seus seguidores, iam enfrentar toda aquela perseguição que ele enfrentou, eles iam enfrentar. Então Jesus orou, intercedeu e apresentou ao Pai os apóstolos e os discípulos e nos deu o exemplo da gente estar orando, intercedendo, pedindo a proteção de Deus. Nesse texto está lá em João 17, 20. Jesus na oração sacerdotal, é linda a oração sacerdotal, está em João capítulo 17, qualquer um pode ler na sua Bíblia e acompanhar. Então no versículo 20 ele fala assim, eu não rogo somente por eles, quer dizer, estava apresentando ali os seus discípulos e apóstolos, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, e é pela pregação, pelo ensino da palavra que nós cremos e acreditamos em Jesus como Salvador, como reconciliador, aquele que nos trouxe o perdão de pecado e nos deu a vida eterna. Esse Jesus é maravilhoso, é glorioso, ele não muda, né? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Jesus que veio, nasceu no ventre de Maria, que se doou, que se entregou, é o mesmo que está lá, segundo Isaías 53, e segundo também Atos capítulo 8, quando Estevão estava morrendo apedrejado, ele viu o céu aberto e viu Jesus à direita de Deus, né? Jesus está à direita de Deus como advogado, como intercessor. Ele apresenta as nossas causas diante de Deus. Hebreus, no capítulo 4, fala para a gente chegar com confiança. Confiança é fé. Junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? Jesus veio, morreu, viveu, vivenciou tudo que um ser humano vivencia. Então, por isso que nós devemos crer e confiar em Jesus. Ele sabe, ele viveu como homem nessa terra. Então, ele conhece o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza, aquilo que está angustiando a sua alma, e ele quer que você deposite na presença de Deus, usando ele como mediador. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. E Jesus não muda, Jesus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar você, a sua casa, a sua família, ele quer abençoar você, a sua casa, a sua família. Nós precisamos evocar o nome dele, crer no nome dele, buscar a sua face e fazer aqui esse exemplo que ele deu, né? Jesus orou por você, meu amigo, você mesmo aí, meu amigo, você mesmo aí, minha amiga. Jesus orou por você e apresentou você diante de Deus. Todos aqueles que iam crer nele, eu creio e eu tenho certeza que você crê. Então você está na oração de Jesus, na oração sacerdotal. Leia lá esse Evangelho de João no capítulo 17, leia a palavra de Deus e Deus vai abençoar ricamente você, a sua casa e a sua família. Fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha, que Deus ilumine você, a sua casa, a sua família, te dê força para vencer
todas as adversidades que essa vida tem nos proposto, né? Nós estamos aí vivenciando crise de um lado, dificuldade do outro, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.